coisa diferente hoje aqui, que eu tinha visto esse vídeo, cara, que eu tinha visto esse vídeo há um tempão. Falei assim, na verdade eu tinha visto o vídeo quando ele saiu. Eu não vi o vídeo, eu só vi a thumb do vídeo. Eu guardei o vídeo pra poder assistir, e aí eu não tive tempo de fazer react, blá blá e tal. Depois já passou o quê? Quanto tempo de vídeo? Umas 2 semanas. Eu não tenho controle nenhum. Enfim, tudo a internet que a Record já criticou na TV, tendo razão ou não, eu sinceramente, eu não sei o que esperar desse negócio. Mas eu quero ver o que já foi criticado na TV. Cara, já foi criticado muita coisa. Vamos lá, bora. Um tempo atrás eu fiquei sabendo que a Record fez uma reportagem inteira pra falar mal dos brainwash italiano, o tralaleiro tralalá, o tum. Cara, eles realmente fizeram isso. Eu lembro que. Eu lembro que na época o pessoal tava comentando justamente isso, que apareceu. Como é que é esse tubarão aqui? O quê? Tralaleiro o quê? Tralaleiro trala. Esse tubarão aqui que já sumiu dos memes da galera, isso aí ninguém mais fala nesse treco, ninguém mais fala nessa coisa aí. Enfim, continue, por favor, vai lá. Um sahur, o bombardino, Quem? o crocodilo. Mas com isso eu fiquei Crocodilo pensando, nossa, a Record tem um grandíssimo histórico de alertar pais sobre o que os seus filhos podem estar vendo na internet, né? Então eu pensei, nossa, e se eu fazer um vídeo juntando esses casos, pelo menos os mais famosos, pra gente analisar se o que eles falaram faz sentido ou não? Porque querendo ou não, a internet... Tem que falar de Yu-Gi-Oh! Tem que falar de Yu-Gi-Oh! E Pokémon. Eu acho que... Eles falaram de Yu-Gi-Oh! Acho que eles falaram de Pokémon. Eu quero ver. Bora. Tá sim cheia de conteúdo apelativo, de fácil acesso, e eu acho que é impossível uma criança estar 100% segura na internet sem a supervisão dos pais. Mas, enfim, concordo. a gente vai falando melhor disso ao decorrer do vídeo. Oi, meu nome é Bia, e vamos começar. Fala, Bia. Mas, antes da gente começar a comentar sobre o caso, eu quero te fazer uma pergunta. Ultimamente você tem sentido que você não tá lá muito criativo, que não consegue achar as inspirações certas para as coisas que você quer fazer? Pois Quem se sabe? a sua resposta foi sim, então eu quero te apresentar o JTube. Essa é uma rede social criada com o propósito de ajudar a formular suas ideias artísticas através da geração de referências. E elas ficam prontas em segundos. É sério, mas eu parece testei, um monte de realmente é IA. muito rápido. E esse site funciona de um jeito bem diferente que eu nunca vi antes. Por exemplo, vamos supor que eu quero criar um personagem com uma temática de bruxa. Aí é só eu digitar aqui o que eu quero e o JTube já me dá um resultado na hora. Mas se por acaso não ficar muito bom, eu não gostar, eu quiser algo diferente, é só continuar digitando que ele vai gerando novas variações uma atrás da outra. E é justamente assim que você pode usar a ferramenta pra conseguir várias referências diferentes para suas criações. E isso é muito útil, especialmente quando você tá procurando uma inspiração pra uma coisa muito específica. Além disso, pra deixar tudo mais intuitivo, o JTube te dá sugestões de ideias que você pode ir pilhando como se fossem bloquinhos. E de longe, a melhor parte é que tudo isso é de graça. O site é totalmente gratuito e ilimitado. Dito isso, já sabe, se você se interessou, link na descrição e no comentário fixado. E muito obrigada, JTube, por patrocinar esse vídeo. Muitos de vocês já sabem porque eu cheguei a mencionar em alguns vídeos que antes de ser a Bia Chinin, eu era uma gachatuber chamada Charlotte Plus. E lá pra 2019, que foi o ano em que eu mais fui ativa Eu não conheço na comunidade Gachatube. gacha, um dos Me problemas fala o que mais é frequentes Gachatube. da Vocês conhecem comunidade Gachatube, era a gente? criação de conteúdo fetichista e apelativo, porque isso dava view pra um cacete. Era muito fácil achar vídeos assim com uma quantidade absurda de views. Eu mesma tinha 12 Cara, eu não anos acompanhava na isso aí, época, não. e às vezes, esses vídeos me eram recomendados e eu assistia por curiosidade. Nisso, a comunidade começou a criar várias campanhas e vídeos pra tentar demonstrar desaprovação a esse tipo de conteúdo e combater, né? E essa situação acabou chegando na Record do Paraná, após a denúncia de alguns pais que viram seus filhos assistindo vídeos mais 18 de gacha. Aplicativos são usados para criar desenhos. Caracoles! Essa é a manchete que eles colocam na televisão, maluco? Essa é a manchete? E, cara, que já coloca um videozinho aí também na televisão. Eu tô olhando pra manchete porque eu tô olhando pro vídeo. Tem a historinha ali, maluco. E eles fizeram uma reportagem pra alertar todos os pais sobre o fácil acesso a esse tipo de conteúdo que à primeira vista parece inocente e ingênuo. E nesse quesito, a Record claramente não, parece tinha bonitinho total mesmo. razão, mas existe um grande Eu não conheço problema isso. nessa reportagem que fez todas as crianças gachatubers se desesperarem na época, que foi a generalização. O gacha não é e nunca foi um aplicativo majoritariamente usado pra fazer conteúdo mais 18. Apesar de sim esse conteúdo ter muita visibilidade, também existiam várias
várias crianças, adolescentes e até adultos que usufruíam do gacha pra criar memes, histórias e edits bobinhas e saudáveis. O gacha, na real, é um aplicativo que pode Bom, até se ser então- bom pra uma criança. Bom, na verdade, o pessoal, o pessoal quer fazer conteúdo pra ganhar dinheiro, né? O pessoal vai utilizar o que tiver à mão, né? Mas é isso daí, cara, simplesmente eu não tô entendendo. Não, porque não é a coisa que eu acompanhava, não era da minha praia, não conhecia. Não conhecia mesmo. Tô aprendendo isso pela primeira vez. Porque ele pode estimular muito a criatividade. Vocês acreditam que, por De exemplo, certa forma, meu sim. canal só é o que é hoje por causa do gacha? Porque durante todos os anos em que eu fiz vídeo de gacha, eu acabei treinando as minhas habilidades de criação e edição, conhecendo mais sobre como lidar com o público, e no geral, a maioria das coisas que eu sei sobre criação de conteúdo hoje foram justamente por causa dessa época. E existem vários outros criadores. Só um minutinho, peraí, deixa eu voltar aqui, peraí. Depois eu vou dar uma olhada nesse vídeo aqui do lado, explicando uma creepypasta estranha de Sonic. Depois eu vou dar uma olhada nisso daí, valeu. de conteúdo hoje foram justamente por causa dessa época. E existem Gacha vários Life. outros criadores famosos por aí E que também Reis. se apoiaram no gacha. Ah, é, a Mirreis também. Cara, pior que quando me falaram que a Mirreis, ela também já tinha sido GachaTube, eu pensei que era jogos de gacha. Tipo Genshin Impact da vida. Cara, eu não sabia que eram outras coisas. Será que foi por conta dessa reportagem que o canal dela não tava indo legal? Pelo menos isso que ela falou, né? Que o canal dela não tava indo bem. Eu tinha visto isso numa live dela. Eu posso estar falando besteira. E pode ser besteira mesmo. Então, releva. Tô falando besteira. Tornarem o que são hoje. Mas a Record em nenhum momento da reportagem menciona que também existem vídeos bons de gacha, e é por isso que todo mundo na época se desesperou. Porque isso vai dar a impressão pros pais de que o gacha é algo completamente ruim. E às vezes uma criança pode estar de mas aí boa também é o vendo uma seguinte, historinha. né? Aí também é o seguinte. Eles iam falar que o negócio é... Ah, não. Gente, olha só. Não, tem conteúdos aqui que são tranquilos, são próprios para menores de 18, mas aqueles que são para maiores de 18 e tal... Cara, eles não vão fazer isso. Eles sempre generalizam. Tudo generalizado. Tudo. Tudo generalizado. Ou assistindo vídeo de gacha bobinho, e os pais vão ver isso e achar que a criança tá vendo besteira, sendo que esse não é o caso. Isso pode até gerar situações muito constrangedoras. Inclusive, eu realmente já ouvi vários relatos de pessoas passando por isso. No fim, toda essa situação do gacha mais 18 acabou tendo até que um final feliz, porque o Lune, o criador do gacha, decidiu atualizar o aplicativo depois de reclamações de toda a comunidade gacha de vários países, pra tirar tudo e qualquer tipo de pose, roupa e acessório que, mesmo sendo inocentes, poderiam ser utilizados em contextos sexuais. E foi aí que esse tipo de conteúdo começou a decair muito. Apesar de que alguns anos depois, com as novas atualizações, versões e mods feitos por fãs do gacha, esse conteúdo foi voltando, mas enfim, é foda de combater. A galera também não perdoa, não, né? A galera não perdoa. Vocês vão censurar o meu joguinho. Não, vamos modificar, vamos colocar mods, vamos colocar coisas extras. Vai ter de volta. Caraca, que maravilha. Pessoal, essa é a internet. Isso 100%. Porém, apesar de eu concordar sim com a crítica da reportagem e que o reforço dos pais verem o que os seus filhos andam vendo na internet seja importante, era de extrema importância também a Record ter mencionado o lado bom e inocente da comunidade, que também era muito famoso. Não vão fazer uma isso. obra que dispensa apresentações. É o anime do Light que encontra um caderno chamado Death Note, e ao escrever o nome de uma pessoa, ela morre. Aí ele quer virar o Kira, o deus do novo mundo, e o Eric quer descobrir quem que tá matando todo mundo. É essa a premissa do anime. Fato é que Death em Note. 2021, a Record fez uma reportagem Death inteira Note, pra... com a cena mais engraçada de todos os tempos, pra mim. Death Note tem a cena mais engraçada. Eu vou lá, coloco o nome no caderninho, eu como uma batatinha. Gente, olha só. Pensa no maior pacote de biscoito do mundo e coloca um caderno dentro desse pacote. Pega uma caneta. Gente, não tem como. Não tem como. Não existe espaço suficiente para você escrever o nome com uma caneta ou, sei lá, um toco de
um toquinho de lápis pra poder colocar o negócio. Engraçado. Eu não sei porquê, essa cena me ferri. Essa cena me ferri. Alertar os pais de que Death Note é uma animação com uma aparência inofensiva, mas que possui violência explícita e que crianças e jovens estavam consumindo cada vez mais. A reportagem Tinha continha violência relatos explícita em como de Death uma mãe Note? que comprou um Death Note pra sua filha de 14 anos, sem saber o significado real, e que posteriormente encontrou o caderno com dezenas de nomes escritos, incluindo da própria mãe. Notáveis como o banimento da obra na China e em alguns sites da Rússia, porque várias crianças compravam o caderno e escreviam os nomes de pessoas que não gostavam. E nos Estados Unidos, apesar da obra não ter sido banida, vários estudantes também escreviam nomes em Death Notes. Isso até já gerou um alerta de massacre numa escola. Teve também um caso no Japão de uma professora maluco. que ameaçou escrever o nome de todos os seus alunos no caderno. E um caso na Bélgica em que 4 pessoas mataram um homem e espalharam as partes do corpo dele com um bilhete escrito "Eu sou o Kira". E até psicólogos apareceram na reportagem pra dizer como a série não é vantajosa de forma alguma e pode ser perigosa até mesmo pra mente de adultos. Ai, Cara, vamos lá. Pessoalmente, olha. O mais engraçado pra mim nessa história toda não é nem um absurdo, e tô falando que a história é triste, a história é bem trágica, a história é tudo. Pra mim, eu tô rindo de outra coisa. Eu tô rindo dela contando essa história toda triste, toda bizarra, com essa música, maluco. Essa musiquinha é da onde? É de Mario? Eu não lembro, mas essa musiquinha tão suave, melódica. Ai, meu pai. Continua. eu acho que em boa parte da reportagem eles têm razão. Death Note realmente não é pra criança. A própria reportagem reforça que a classificação da série é entre 16 e 18 anos. E se eu Sim, fosse Death uma Note pra mãe maior de e visse a minha 16. filha escrevendo meu nome num caderno da morte, eu também ia ficar muito perturbada. E eu achei legal também que esses Eu ia ficar meio desesperado. Eu chegar, ó, se eu soubesse disso aqui, ó, não. É comigo aqui. Que foi, Lira? Que foi, Nando? Você e eu vamos no psicólogo. A gente vai descobrir exatamente o que tá acontecendo. Por que tu tá colocando um monte de nome aí num caderno que é pra todo mundo ir de base. O meu incluso. Pera aí. Qual é? Vamos ver isso aqui direito. Incentivaram um deputado estadual de São Paulo a criar um projeto de lei para obrigar os fabricantes a colocarem classificações etárias nesse tipo de produto. Isso é uma coisa muito importante que pode evitar muitas situações em que um pai compra. Isso também. Mas não foi só por conta de Death Note que isso aconteceu, não. Não foi por conta do Death Note que isso aconteceu, não. Isso aconteceu também por conta de alguns jogos, tipo Mortal Kombat. Mortal Kombat era violentão. Mortal Kombat era violentão também. Não era só por conta de Mortal Kombat também, mas por conta desse tipo de conteúdo que não tinha controle algum. Tinha controle algum também, não é controle algum. Então, a indicação etária, ela é importante. Ela é importante. E pais, olha o que os seus filhos estão olhando na internet, tá? Não se preocupa não, se estiverem olhando aqui o Lira aqui, o VTuber da Amy Rose de voz grossa. Preocupa não, eu sou tranquilo, tá? O conteúdo aqui é próprio. É próprio pra todas as idades, Desde que de 13 anos ou mais, tá bom? 13 anos ou mais, que é o que o YouTube permite. Sem saber, um produto totalmente inadequado para a idade do filho. Então, no geral, eu consigo não vale enxergar nada, a importância dessa reportagem. E com alguns grandes ajustes, eu acho que ela seria perfeita. Sim, grandes ajustes. Porque, tá. Como assim Death Note tem uma aparência inofensiva? Eu olho pra capa de Death Note, eu vejo aquele demônio e eu não acho ele nem um pouco agradável. Death Note não é nem um pouco inofensivo, não. Cara, essa capa aí tá tranquila. Vocês já viram a capa dos mangás? Death Note? As capas do mangá de Death Note são, assim, bem mais perturbadoras do que isso daí. O Death Note não era pra criança. Definitivamente não era pra criança. A gente atrai muitas crianças, mas a série tem classificação indicativa de 16 anos. Esse filme é maravilhoso! Esse filme é muito bom, maluco. O anime de Death Note eu disse, meh. O mangá eu disse, tá, ok.
O filme é lindo! O filme é lindo! anos. E no caso do filho ir assistir Death Note na Netflix ou em qualquer outro meio oficial, os streamings permitem que os pais criem contas infantis pra impedir o acesso a esse tipo de conteúdo. Tem Netflix então aí. me pareceu bastante que a Record tentou colocar a culpa inteira no anime, mas vocês já não pararam pra pensar que os pais também podem ter Como um eu falei, pouquinho isso, de como eu falei, isso aí é o modus operandi da Record. É o modus operandi deles, cara. Não tem como. culpa nisso? Isso tem muito uma vibe de tipo, nossa, aquele assassino Esse filme é uma porcaria. Esse filme aí, esse filme é uma porcaria. Esse esquece. Pega o outro japonês, o filme é maravilhoso. Esse filme aí, o estadunidense, esse é uma porcaria. 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 Não, eu gostei de. Tá bom, beleza. Tu gostou? Ótimo. Fica bom. Cara, mas esse filme é muito ruim, maluco. Desculpa. jogava tal jogo violento, então a culpa é claramente dos jogos. Mas, tipo, o jogo nunca vai ser o único fator catastrófico se a pessoa é bem educada e tem um bom convívio social com familiares, amigos e colegas, sabe? E uma outra coisa muito importante de ressaltar é que Death Note não é uma série que romantiza completamente a morte. Cara, esse cara Sim, o protagonista é o tudo vilão, estranho ele como quer matar um monte Light, de inocente, mas quase todo o resto do elenco são contra as atitudes dele. Então não faz sentido dizer que até pra um adulto isso faz mal, porque é uma série psicológica de suspense que pode sim entreter alguém de forma saudável. Agora, por causa desse... E outra coisa também, antes de colocar culpa em anime, em filme, em desenho ou qualquer coisa, que tal também perceber que vocês estão passando durante o almoço, um programa onde só passa a violência, tá? Durante o almoço, né? Não tô falando nem do jornal, não estou falando do jornal de notícia. Eu tô falando daqueles programas onde só passa, assim, atentado, ataque, só passa coisa, só passa crime violento, só passa crime estranho, só passa uma porrada dessas coisas assim, de coisas estranhas durante o horário do almoço, tá todo mundo assistindo. As crianças estão almoçando pra ir pra escola, ou então voltando da escola e vão almoçar e estão assistindo esse treco. Os pais estão almoçando no trabalho ou em casa e assistindo esse treco também. Isso daí também não causa problema, não? Isso aí não é alguma coisa a se pensar também, não? Ou é só desenho e videogame que é o problema? Esses erros da reportagem, imagina a situação de um jovem de 16 anos que tá assistindo Death Note de boa e a mãe vê isso e Cara, Attack on automaticamente Titan. proíbe achando que aquilo vai fazer mal pro filho. Não, não é todo mundo que vai ver Death Note e sair querendo ser o deus do novo mundo e matar todo mundo. Mas, concluindo, não é uma reportagem de todo mal, mas ela tem os seus grandes contras. Nossa, eu acho que de longe esse aqui é o caso mais deprimente do vídeo, porque eles literalmente falaram que o Roblox está dominado por organizações criminosas! Uma comunidade... Como é que é? Teve isso aí? Roblox? Organização criminosa. Passa o tape, vai. dominada por organizações criminosas. No começo de 2024, a Record fez uma reportagem dizendo isso, com a justificativa de que vários jogos falam sobre troca de tiros entre jogadores e prisões, além de supostamente promoverem a violência. Sim, com certeza foram vários criminosos muito perigosos que criaram os joguinhos de tiro e de prisão do Roblox. E ao jogar esses jogos, eu automaticamente virei uma atiradora profissional tentando escapar de uma prisão. A única coisa... Olha, eu também acho isso aqui 100% exagero. 100% exagero. Mas a minha pergunta é o seguinte aqui. Roblox tem algum controle, assim, parental? Algum controle, assim? Porque Roblox é voltado muito pro público infantil, não é não? As paradas em Roblox também que eu acho que o pessoal tava comentando, sei lá, tá exagerado. Mas eu acho que Roblox podia dar uma melhorada nesse negócio aí. Cara, olha, o pessoal mesmo, eu já fiz uns react dos vídeos que o pessoal fez de Roblox aqui no canal, né, durante as lives.
Cara, a quantidade de tiroteio, sanguinolência e violência que tem em apenas 5 minutos de videozinho de Roblox. Tem umas paradas aí que o pessoal tinha que pensar aí, ó. Vamos, vamos dar uma fachetada nisso aí também. Eu acho que, ó, desculpa, gente, eu não sei se vocês vão concordar comigo não, mas eu acho que tem que dar uma olhadinha nisso daí, gente. A certa que eles falaram foi alertar Gente, os é minha pais opinião sobre a também, né? importância de monitorar as crianças em jogos online, Aí eu acho dando como importante. exemplo o caso de uma menina que infelizmente foi assediada no Roblox. Foi o que Ah, aconteceu meu com a pai. filha de 10 anos desta mulher que não quer se identificar. Tinha foto íntimas dele. Quando eu peguei aquelas conversas de teor mais íntimo, eu fiquei chocada. Mas, olha, eu não acho que esse tipo de situação é exatamente culpa do Roblox, porque na realidade, esse tipo de coisa infelizmente pode acontecer em qualquer lugar, tanto na vida real quanto na internet. Olha, eu vou te falar um negócio. Sim, eu concordo. Concordo, pode acontecer em qualquer lugar, pode acontecer na internet, pode acontecer em rede social, pode acontecer em alguns jogos. Mas eu também acho que não deveria ter uma forma de comunicação tão fácil em videogame assim para menores de idade. Eu acho que não deveria ter uma forma assim tão fácil assim não, porque tem infelizmente é uma forma de proteção. Infelizmente é uma forma de proteção. E ou se tiver uma forma de comunicação assim, cara, e não tem muito o que fazer, isso tem que ter um controle parental muito grande. Os pais têm que saber, os pais têm que ter noção, os pais têm que entender quem os filhos e as filhas deles estão conversando na internet. Não importa se é numa rede social, num videogame. Pode até entrar numa conversa dizendo que você precisa. Tem que tirar todo tipo de conteúdo de conversa de jogo. Não, pode manter, mas tem que ser muito bem controlado. Gente, os pais têm que saber, tem que ter uma noção, tem que ter noção. É complicado. É uma coisa complicada. Vocês não vão aprender muita coisa sobre isso aqui no canal com uma Amy Rose de voz grossa. Mas olha, só para pra pensar mais ou menos do que eu tô dizendo aí. E se protejam de gente estranha. Se protejam de gente estranha. Acho que o Roblox ele já tem um sistema de denúncias e censuras automáticas pra tentar evitar esses casos. Então, Tem, de eu não fato, a conhecia. melhor maneira de evitar que uma criança passe por isso é monitorando e educando ela. E eu acho que falou eu uma coisa que eu. falar Falou de o uma coisa quanto que é eu. ridículo essa acusação das organizações Falou uma coisa que eu. criminosas de forma generalizada, que agora os pais vão ver os seus filhos jogando Roblox, que é simplesmente um dos maiores jogos infantis da atualidade. Não que seja um jogo infantil, ou seja, todos os problemas que aconteceram, os 3 casos que aconteceram passaram até agora, basicamente foi generalização. Que é justamente o que eu vim apontando até o momento. Só tem generalização nesse treco. que é uma plataforma de vários jogos, mas enfim, vocês entenderam. A maioria das pessoas que jogam Roblox são sim crianças, e aí os pais vão ver isso e vão achar que a criança tá se envolvendo com crime. Sendo que existem vários jogos populares no Roblox que não envolvem sangue e violência, e ainda assim não é porque uma Isso é criança vai ver algo interessante. violento que automaticamente ela vai virar uma criminosa. E se isso Eu acontecer, concordo. sempre vai ter um motivo exterior. Basicamente a mesma coisa que eu disse no caso anterior do Death Note. Então, por mim, essa reportagem nem deveria existir. Só o alerta que eles fizeram pros pais monitorarem o que as crianças estão fazendo é importante, mas ao invés disso dava muito O alerta é importante, mas a forma como chamou a pauta é meio bizarra, assim. Bem bizarro. Mas até agora a gente só tô me repetindo, basicamente. Que realmente são verdadeiros. Eu lembro de esses dias eu tava voltando da academia Vai com lá, a minha vai lá. avó, e eu passei por uma criança voltando com o pai da escola, e ela tava cantando em voz alta, tum 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 sahur. Eu juro que eu olhei pra ela muito chocada. E essa situação só serviu pra me provar mais ainda Eu não como sei os nem o que estereótipos significa isso, mano. italianos realmente explodiram entre milhares de crianças. Tem até produto infantil dessa porra e é muito bem vendido. E no dia 31 Sério? de maio desse ano, a Record fez uma reportagem sobre isso pra alertar como o Brainwash Ó, eu vou falar um negócio também. Eu agora acho que eu não vou conseguir lembrar a droga da música. Mas sabe aquelas músicas viralizantes também de TikTok? Aquelas músicas viralizantes de short e tudo mais? E que você vê trocentos vídeos com a mesma música.
que é aquela pessoa cantando, dançando, sei lá o quê. E é sempre o mesmo trecho da música. Eu fui tomar sorvete. Eu fui tomar sorvete com minha família. E eu simplesmente fui lá, pedimos o sorvete, fomos tomar no sorvete. E a filha do casal que tava na mesa ao lado, ela começou a cantar o trecho da música viralizante. E ela não sabia o resto da música, maluco. Eu comecei a ficar angustiado. Caraca, pelo amor de Deus, canta o resto da música. Mas ela não podia, porque ela não sabia. Mas ela continuava repetindo. Por favor. Agora, deixa eu ver como é que é o crocodilo aí aéreo, como é que tá a história. O italiano promove a podridão cerebral, até porque a palavra brain rot literalmente significa cérebro podre, através de edições repetitivas e viciantes. E sinceramente eu acho que isso não é um problema apenas dos brain rots, mas sim de qualquer plataforma de vídeo curto, o que torna ainda foi o que eu acabei de dizer. combater isso, já que essas plataformas estão crescendo cada vez mais. O Bruno Rascunho até fez um vídeo bem legal sobre isso, eu recomendo muito vocês irem lá dar uma olhada, mas no geral... vamos ver depois, gente. Depois eu quis passar. Não assim, hoje. Eu acho que ter um tralaleiro, não hoje. Ou A gente vai ver. Um sarrur de vez em quando não é algo prejudicial, porque os vídeos em si são só uma parada bem bobinha e random. Os caras fizeram parecer que só de olhar pros brainrots uma vez o seu cérebro automaticamente apodrece. Mas quando isso se torna um vício, o que é bem fácil de acontecer e na verdade é um problema de qualquer tipo de vício, de fato acaba sendo prejudicial. Eu não conheço nada bem disso. Gente, como é que vocês conseguem encontrar essas coisas aí? Como é que essas coisas viralizam? Eu sei que essas coisas não chegam em mim. Essas coisas chegam em mim pelos outros. Eu só ouvi falar em tralaleiro ou tralalá aqui na minha live. O pessoal começou a cantar. Pessoas escrever na live, isso, tralalelo, trulalo, que? Bom, enfim, é isso. E eu pensei assim, pô, o pessoal tá, o quê? Inventando uma língua nova, é isso mesmo? Tô entendendo nada. De notar é que vocês já pararam pra pensar que na teoria todas as plataformas isso é feito de IA também, coisa horrorosa, usadas por crianças, porque o YouTube normal é mais 13, o TikTok e o Kawaii são mais 14, sim, tem o YouTube Kids, 16, né? E sim, essas plataformas podem ter conteúdos infantis e educativos bem legais que uma criança pode ver de boa, mas isso só serve pra reforçar mais ainda como uma criança não deveria estar andando livremente por aplicativos que no geral nem são pra idade delas, ainda mais em vídeos curtos que é bem fácil uma mente jovem desenvolver um vício. A criança não deveria estar andando livremente por aplicativos que, no geral, nem são pra idade. Isso aqui é o Sacane. Aqui atrás é o Sacane, se eu não me engano. Não é o que aparece lá no Flow? Eu conheço essa careca que eu conheço em qualquer lugar. Delas, ainda mais em vídeos curtos que é bem fácil uma mente jovem desenvolver um vício. Então acho que uma coisa bem importante que a Record também deveria fazer é alertar que essas plataformas não são e nunca foram feitas para crianças. Os brainrots italianos podem sim ser meio infantis, mas a plataforma que eles são postados não é, sabe? E uma coisa que eu vi muita gente criticando é que na reportagem eles aparentemente espalharam a fake news de que na história do Bombardiro ou Crocodilo ele bombardeia crianças. O do crocodilo, na verdade, ele é um avião com cabeça de crocodilo que ele bombardeia crianças na faixa de Gaza. Mas eu fui dar uma pesquisada e além disso não ser uma fake news, essa história na verdade é pior ainda, porque ele bombardeia crianças da Palestina, um país que atualmente está em guerra e realmente tem um monte de pessoas inocentes de todas as idades morrendo por bombas. Assim, eu não sei vocês, mas eu só acho que isso não deveria ser uma coisa transformada em um meme, muito menos pra algo que ganhou views de milhares de crianças. Então, com certeza não. Por incrível que pareça, eu acho que essa é a única reportagem que eles tiveram total razão. Eu acho que faltou um esclarecimento aqui e ali. Mas, assim, não, bem importante nessa parte aí eu não posso nem discordar nem um pouco, maluco. Não tem nem o que discordar, coisa doida. É sério isso? Isso eu não sabia, não.
Cara, vou pesquisar depois sobre isso, maluco. Putz, grila. Alertar os pais. Opa, sou eu, a Bia do futuro. Não era suposto eu estar gravando uma parte extra, mas enquanto esse vídeo estava sendo editado, aconteceu mais um caso, e diferente dos outros, esse aqui é tão, mas tão absurdo que eu não podia deixar de comentar. No dia 21 do mês passado, eu já fiz um short sobre isso na verdade, mas pra quem não viu, eu vou explicar de novo. Aconteceu no Rio de Janeiro um caso de um adolescente de 14 anos matando os próprios pais e o irmão mais novo, enquanto ele falava em cal tudo pra web namorada dele do Mato Grosso, que incentivou e ajudou ele a planejar o assassinato. E o plano era o seguinte: o garoto ia roubar o dinheiro dos pais, viajar pro Mato Grosso, e quando chegasse lá, os dois iriam matar os pais da menina também. E o motivo disso tudo é porque os pais dos dois não aprovaram o relacionamento e nem que eles se encontrassem pessoalmente. Uau! Ótimo motivo. Mas antes que isso fosse ainda mais longe, os pais da garota, graças a Deus, viram as conversas. Eu lembro dessa história, ela tá todo noticiário de tudo quanto é canto. Polícia. Caso totalmente bizarro, mas o que torna tudo ainda mais esquisito é o fato de que eles confirmaram ter se inspirado em The Coffee of End de Laylee, um jogo de terror que conta a história de dois irmãos assassinos, canibais e incestuosos que no segundo capítulo matam. Cara, pior que esse jogo apareceu em tanto canto. Acho que até a Mi Reis, ela tá jogando, dublando e tal. Isso é de menos, porque o jogo é o jogo. O de menos, assim, e o canal da Mi não é pra criança. Então isso é o de menos. O que o jogo retrata e tudo mais, blá, blá, mas utilizar o jogo como desculpa pra parada que tá acontecendo, cara, não faz o menor sentido. Menor sentido. E pelo que eu tinha entendido, ainda falava também que o jogo era multiplayer, um negócio desse jeito. Cara, como assim multiplayer? O jogo não é multiplayer. O jogo não é online. O jogo é pra uma pessoa só jogar. Pessoal que joga na internet pra o pessoal ver gameplay. Caraca, olha maluco. Tá ficando ruim isso aí. Os próprios pais pra roubar o dinheiro deles. O jogo também é bizarro. E vários jornais noticiaram o caso, muito bizarro. que até aí tudo bem. É bom alertar sobre esse tipo de situação. O problema mesmo começou quando a Record fez uma reportagem dando a entender que os dois adolescentes se conheceram dentro do jogo. Mas isso é totalmente falso. Eles na real se conheceram há 6 anos, quando o menino tinha 8 anos e a menina 9, através de outros jogos online. End Laylee nem sequer existia naquela época, e o jogo é single player, ele nem sequer é online. É o que eu acabei de mencionar. Mas peraí. Os garotos se conheciam há tanto tempo assim? Cadê os pais pra saber disso? Cacetada, maluco. Perdido. O mundo tá perdido. O mundo tá perdido. O mundo tá perdido. O mundo tá perdido. Meio da reportagem, eles mostraram um vídeo do Goulart sobre o jogo, dando a entender que ele estaria Caraca, até o Goulart sofreu essa história, maluco. Dicas de como matar os pais. Eu lembro, até o Goulart sofreu essa história. Que na verdade está apenas divulgando formas de como a criança pode matar os próprios pais. Vocês têm noção do quão absurdo isso é? Ele literalmente colocou nem um alerta no começo do vídeo, pai. mostrou repúdio às atitudes apresentadas no jogo. E se você não enxerga nada de errado nisso tudo, você é doentio. Mas não, pra Record isso aí é claramente um tutorial de assassinato pra crianças. É muito a mesma vibe de quando a HBO colocou um vídeo do Corey sobre um documentário sobre massacre escolar. E aí você pode até dizer que, mas a Record censurou o nome do canal. Só que ainda assim eles mostraram o título do vídeo, a quantidade de views. Qualquer pessoa que joga isso no YouTube vai achar o vídeo na hora. Isso coloca o Goulart em risco não só em termos de reputação, mas até de segurança, porque estão imputando um crime em cima de alguém que só falou de uma história fictícia sem romantizar nada. E outro detalhe, não foi só o Goulart. Tem uma hora que eles também colocaram um frame do vídeo do Zedin. Pelo menos aqui eles não mostraram o canal, o título, nem nada. Só apareceu o personagem dele e umas cenas do jogo, mas continua tudo horrível. Ainda mais que ele também nunca demonstrou apoio a nada do jogo e nunca demonstrou ser um canal pra crianças. E como eu já disse algo parecido antes, eu vou repetir. Se os dois adolescentes acham normal esse tipo de coisa, o problema não tá no jogo, e sim neles. É a mente deles que já tava completamente degenerada por fatores externos, e um único joguinho 2D tratamento psicológico completamente a cabeça deles. No máximo, End Laylee só serviu como combustível pra algo que já existia. Só que de qualquer forma não é culpa do próprio End Laylee, porque qualquer jogo de terror poderia ter influenciado
eles da mesma forma. Então, por causa disso, você vai falar que todos os jogos de terror são problemáticos agora? A única coisa que eu concordo com a Record é isso aqui que eles falaram. Não me parece ser um simples jogo, e mesmo que seja desta forma interpretado, ele deveria estar disponibilizado para adultos, não para as crianças jogarem, muito menos assistirem à reprodução desse tipo de conteúdo. Indie Lele realmente não Concordo. deveria ser acessado por crianças, é verdade. Mas eu Tem vos que ter faço uma controle pergunta. parental. Desde quando o vídeo do Goulart foi feito pra criança? No geral, Criança, fique no YouTube Kids, por favor. Apesar que também eu acho que eu tinha visto um vídeo que tem no YouTube Kids, tem umas paradas meio bizarras também, mas aí é um problema do YouTube e os pais têm que continuar controlando as coisas. Continue a controle parental, 100% parental tem que controlar, maluco, infelizmente. Infelizmente, a vida é assim e o mundo é estranho e ruim, maluco. eu consigo entender que a Record tem a boa intenção de ajudar os pais a protegerem as suas Tem crianças. coisas muito boas, eu mas ao acho mesmo que em tempo tem coisas todos muito os ruins. casos, faltou eles darem uma pesquisada melhor pra trazerem fatos com mais veracidade. E é muito importante entender e conscientizar as pessoas de que nem tudo na internet é feito para crianças. E a internet nunca vai ser um lugar completamente seguro, assim como qualquer lugar do mundo. Então, de fato, a melhor solução é educar as crianças, monitorar elas sempre que possível, mas também não envergonhar elas, né? Muitos pais veem as crianças vendo alguma coisa errada e às vezes ela nem entende muito a gravidade daquilo. Mas os pais deles veem isso e eles já vão direto falar com agressividade que porque você tá vendo isso? Não pode, isso é muito errado! E apesar de eles poderem estar certos... Calma. Também não é tratar a criança como se ela não entendesse também, né? Não é também assim, não. Tem que tratar direito. Eu não entendi que ela é mais pela comédia em si. Mas sim. Tem que chegar, não pode fazer, não, olha só, isso não pode. Por quê? Por conta disso. Explica a situação, explica o problema, explica a coisa toda e tal. E vai fazendo a tranquilidade. Vai explicando. Entenderam? Se você constranger a criança, é bem provável que ela desenvolva o medo de ser sincera e mostrar as coisas pra você no futuro. Exatamente, então, no esse é o geral, problema. O mais essencial é Não o cuidado. constranja. E até pra quem tem um priminho ou um irmãozinho, essa dica vale bastante. As crianças, elas ainda estão crescendo e aprendendo. Então, tratem elas com amor e carinho. Vai fazer bem, vai ajudar bastante. muito. E é isso. Nossa, eu tô cansado, eu fiquei mais de 1 hora tentando gravar esse vídeo. Muito obrigada aos Biashi Minions, vocês ajudam muito o canal financeiramente. E muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Aê, beleza? E, eita, peraí. Eu só ia falar que dá um like e se inscreve no canal. Também faça mesmo no canal dela. Fui! Que final rápido!